Bom dia a todos. No vídeo de hoje vou fazer uma introdução bastante rápida, até porque nossos vídeos têm 15 minutos, né, da análise de dados em painel. Qual é aí a característica do dado em painel, né? Ele ele te permite extrair informações tanto espaciais quanto temporais da base de dados, se os dados estiverem organizados em painel, né? Vamos lembrar o que é um dado organizado na forma de série temporal? Você tem uma unidade, por exemplo, Rondônia, e aí você tem os dados de tráfico de drogas entre 2010 e 2023. Você analisa então aquela unidade específica, né, Rondônia, nesse período de 14 pontos. Uma análise cross-sectional seria, por exemplo, você ter um ano só, o dado de um ano só, vamos dizer, 2020, e aí você tem a informação dos 27 estados, né? Rondônia, Acre e tal. O painel, você vê que ele tem aqui, ele está no que a gente chama de formato longo, né? As variáveis estão aí nas colunas e você repete, né, as unidades de análise para cada período temporal. Então ele está organizado na forma de painel. E ele te permite, né, além de aumentar o tamanho da tua amostra, ele permite extrair muito mais informação, né, que você está captando ao mesmo tempo tanto a variação, né, de um ano para ano, né, dentro de um estado, quanto a variação entre os estados no mesmo ano. Bom, dito isso rapidamente, vamos ver aqui no Stata. O Stata ele tem aqui um módulo específico para análise de dados temporais. A primeira coisa que você tem que fazer, como aqui em Setup em Utilities, né, é declarar o teu dado como painel, né? Então ele vai te pedir uma variável temporal, no caso aí é ano, e vai te pedir também uma variável que identifica o D de cada caso, né? No caso aí do espacial, que são os estados. Eu não posso colocar o nome ou abreviação dos estados, porque ele só aceita variável numérica, então eu criei um código aí que vai de 11 a 53, que identifica cada um dos estados. Vamos dar OK. Ele já diz aí, então, algumas características do nosso painel, né, que o ano vai de 10 a 23, que o delta, né, ele pula de ano em ano, e que é um painel balanceado, ou seja, a nossa matriz de informação está completa, né, tanto para os 27 estados quanto para os 14 períodos. Se tivessem dados omissos ou informações faltando, seria um painel desbalanceado. Você também consegue fazer análise, mas o balanceado é melhor. E vamos dar uma olhada, a gente pode ver também algumas outras características da nossa base. Então, como eu disse, né, aqui os códigos dos estados são 27, né, unidades federativas no Brasil codificadas de 11 a 53. Nós temos 14 períodos temporais, de 2010 a 2023, e assim por diante. Bom, como ele já organizou, já sabe como que é o nosso painel, você já pode pedir algumas informações, né, algumas variáveis que você vai usar no seu modelo, para ele sumarizar, para ele descrever, ah, já separando, né, por espaço e tempo, né, pela organização da forma de painel. Vamos dar uma olhada nisso. Eu pedi aqui o sumário de taxa de homicídios por 100 mil habitantes e da taxa de presos por 100 mil habitantes. Então você vê que a nossa média de homicídios geral, né, é de 27,4 por 100 mil, desvio padrão de 12, varia entre 3 e 74. Se você observa a variação entre os 27 estados, você vê que ele é um pouco menor, né? Desvio padrão de 9, variando entre o mínimo de 8 e o máximo de 49. E se você observa essa distribuição no tempo, within, né, estados, né, no tempo, menor ainda, é de 7,7, variando entre 1 e 62. Então você já vê um pouquinho aonde que aqui é muito parecida, né, mas às vezes é muito nítida aonde que é a maior fonte de variação dos teus dados. Se ela está between, né, entre os dados, os estados, ou em cada estado no tempo, né, na variação no tempo. Na taxa de presos por 100 mil habitantes, essa variação já é bem maior. Né? Você vê que a between, né, os 27 estados, ela varia entre 92, 656, muito maior do que a variação no tempo.
Então já te dá uma ideia, né, da distribuição aí dos teus dados e da fonte de variação. Vamos lá pedir para rodar, antes de rodar os modelos, né, em painel de efeitos fixos e variáveis, né, que são os dois principais modelos, eu vou rodar uma regressãozinha linear usando, então, como variável dependente, né, aquela que a gente quer explicar, a taxa de homicídios, a fonte é o Cinesp, né, do Ministério da Justiça, e como variáveis independentes a taxa de presos por 100 mil habitantes e de armas apreendidas por 100 mil habitantes. Eu estou usando aqui o logaritmo natural de todas essas variáveis, né, isso ajuda a linearizar um pouco as relações. Então, o que a gente vê aí? Eu tenho informação só para 296 casos. Eu tenho o F, né, 2, significa que eu estou usando duas variáveis, né, explicativas no modelo, e esse F é significativo, ou seja, que mostra que as minhas variáveis, né, esse meu modelo com duas variáveis, embora seja pobre, ele é melhor do que se você usasse apenas a constante, apenas, né, o dado da taxa do homicídio Cinesp. O R quadrado é baixo, de 0,9, e o que ele já diz? Que os coeficientes são significativos, né? Você vê a taxa de prisão é negativa e significativa, ou seja, quanto mais presos eu tenho no estado, menor a taxa de homicídio, como esperado. E a taxa de armas apreendidas também significativa e positiva. Ou seja, armas apreendidas são uma proxy para a quantidade de armas em circulação. Né? Quanto mais armas você apreende, significa que você tinha mais armas circulando, e aí você tem também mais homicídios onde você tem mais armas circulando. Não vamos entrar aí no mérito da questão. O problema aqui é que você está usando, isso a gente chama de, seria uma regressão Punnett, né? Você está agregando, você está desprezando a informação que você tem dos 27 estados e dos 14 períodos e fazendo só uma regressão aí entre as variáveis agregadas, né? Então, você está omitindo, né, informações que você tem, é um modelo mais pobre, né, do que o modelo de painel. Eu poderia estar corrigindo isso de alguma forma, por exemplo, se eu controlasse essa mesma regressão, OLS, né, a Ordinary Least Square, pelos estados, né? Olha que interessante, né? O nosso R quadrado aqui vai para 0,75, é óbvio, porque quanto maior o número de variáveis que você usa no seu modelo, ele infla, mas infla artificialmente o R quadrado, né? E aqui a gente acrescentou praticamente 26 variáveis. Não 27, né? Porque você usa o 11, que é o Acre, como o teu estado padrão, né? E ele vai calcular os coeficientes em função do teu estado aí padrão, o que aparece em primeiro lugar. Isso é interessante, por exemplo, se você quiser saber algum estado em particular, eu sei que 35 é o código para São Paulo. Olha só, em relação ao Acre, que é o 11, você teve uma queda de homicídios muito maior no período, né? Então você, de alguma forma, usando regressão simples, você consegue coeficientes, vocês vão ver, né? Os coeficientes são exatamente iguais se você rodasse um modelo de painel de efeitos fixos. Né? Só que o teu R quadrado aqui está inflado e os teus coeficientes de cada estado são calculados em razão não da média, né? Mas em razão de um estado aí usado como referência, que é no Acre. Então, tem algumas distinções. Vamos lá mostrar isso no modelo de painel. Você tem algumas possibilidades, né? As mais comuns, e também por questão de tempo, são os painéis de efeitos fixos e efeitos aleatórios. Né? Então, vamos pedir primeiro o painel de efeitos aleatórios. Aqui tem duas opções, né? Ou Generalized Least Square ou Maximum Likelihood. Né? Novamente é o mesmo modelo, né? A taxa de homicídios como variável dependente, sendo explicada por armas e por preso.
Depois eu tenho testes estatísticos para saber, como o teste de Hausmann, por exemplo, para saber qual é o melhor modelo, né? Se o efeitos aleatórios ou de efeitos fixos. Basicamente, em geral, de efeitos fixos é o mais comum e é o mais adequado, né, para tipo de variável criminológica, porque você tem muita variação entre estados, por exemplo, variação cultural, variação de políticas de segurança, né, que os estados adotam aí, mas você deve testar isso, né? Aliás, você pode testar, inclusive, se o modelo simples de regressão é melhor do que o modelo de painel de efeitos aleatórios. Né? Quanto mais simples o teu modelo, em tese, melhor. Né? Eu posso aqui, deixa eu até salvar os resultados dessa regressãozinha OLS. E vamos lá pedir para ele rodar o painel de efeitos aleatórios. Eu poderia pedir aqui os erros robustos, né? Se meus dados têm problema de heterozidacidade. E eu vou pedir aqui para ele me reportar o θ. Vamos lá. Rapidamente. Então, ele está usando no modelo 296 casos. Né? O modelo só tem duas variáveis, mas é significativamente melhor do que o modelo só com a constante. Como a gente viu já na sumarização, olha só, né, a variação between, né, é maior do que a variação intrínseca, a variação entre os estados é maior do que a variação entre os anos, né? O R quadrado geral não é muito alto, mas os coeficientes são significativos, né? Você vê, continua positivo significativo, né? As armas apreendidas e continua negativo significativo a quantidade de presos por estado. Olha esse θ. Esse θ é um coeficiente que varia entre 0 e 1. E quanto mais próximos de 1 ele está, o mais provável é que o teu modelo seja um modelo de painel de efeitos fixos, e não de efeitos aleatórios. Né? Deixa eu salvar aqui. Store, vamos chamar esse aqui de RE, de efeitos, né, randômicos. Deixa eu lá rodar agora. Nosso tempo está se esgotando. O painel de efeitos aleatórios. Para vocês verem a diferença. Desculpa, do efeitos fixos. Mesmo modelo. Ele usou, então, 296 casos. Novamente, o modelo é significativo. Variação between maior do que o twin. Você vê, os dois coeficientes são significativos e um positivo e outro negativo. Eles são muito parecidos, né? Você vê, aqui é a ponto 14 para armas apreendidas, aqui também era ponto 14, aqui de presos é ponto 13, aqui é ponto 16, um pouquinho maior. Então, às vezes, a gente fica na dúvida, né, de qual o melhor modelo. Deixa eu salvar os resultados. FE. E eu, então, vou usar aqui o teste de Hausmann, que vai me mostrar qual é o melhor modelo. Né? No caso aqui, você vê que a nossa H0 é que não existe diferença sistemática, né, entre os coeficientes. E realmente ele rejeita, né, que existam diferenças, ele é muito próximo. Isso significa que, nesse caso, o teu modelo de efeitos aleatórios é mais adequado, né, porque ele é consistente e é eficiente, né, do que o teu modelo de efeitos fixos. Nosso vídeo está acabando, foi uma introdução aí muito rápida, né, à análise de dados em painel, usando o Stata, mas dá para ter alguma noção, né, para quem quiser fazer aí algumas brincadeiras básicas usando os dados de painel. Muito obrigado, até o próximo.